Prepare-se, o nosso culto já vai começar. Reúna sua família e busquem juntos a presença de Deus. Aproveite esse momento para ouvir a palavra que Ele tem para você e louve a Deus com toda a sua alegria. Um abençoado culto para você. Muito bom dia. Hoje é um domingo especial para a Igreja Cristã. Nós celebramos o primeiro domingo de Advento, a caminhada de preparação para o Natal, onde nós acolhemos, recebemos e celebramos o nascimento de Jesus Cristo. É uma época de preparação, é um momento de vigiar, de orar, e a palavra de Deus para esta semana, primeiro domingo de Advento, Salmo 85, versículo 7, nos diz: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Vocês que estão em casa, comunidade que está aqui, sejam muito bem-vindos. Que Deus nos acompanhe no decorrer deste culto e que nós, no dia a dia da nossa vida, possamos colocar em prática as palavras que Deus vai colocar em nosso coração. Sejam bem-vindos. Quem puder se colocar de pé, por favor. Nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para um momento de oração. Querido Deus, muito obrigado, em primeiro lugar, pela nossa vida. Obrigado que mais uma vez podemos estar na Tua presença, neste domingo de manhã, este domingo em que celebramos o primeiro domingo de Advento, esta caminhada de espera, de preparação. Abre, Senhor, os nossos corações, a nossa mente. Tu sabes, Senhor, que também lá dentro de nós existem coisas que precisam ser colocadas em ordem. Nós somos pecadores e sempre de novo carecemos, precisamos da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão. Acolhe-nos, Senhor, quando arrependidos chegamos na Tua presença. Tu sabes muito bem aonde estão as nossas fraquezas e Tu sabes aquilo que nós precisamos para continuarmos a nossa vida ao Teu lado, ó querido Deus. Conduza-nos com o Teu Santo Espírito. Amém. A comunidade queira sentar e nós vamos louvar a Deus hoje ouvindo o coral da nossa comunidade. Vamos louvar a Deus. Senhor.
Querida comunidade, neste primeiro domingo de Advento, a pregação da Palavra de Deus, eu quero baseá-la numa parábola de Jesus, uma parábola bem curtinha. Mas antes de ler esta parábola, eu quero perguntar para vocês se alguém de vocês, em algum momento, já entrou numa igreja que se transformou em museu ou num restaurante. Há uns anos atrás, a Sandra e eu tivemos a oportunidade de estar na Alemanha e algo que me entristeceu muito foi de que nós vimos igrejas, templos, onde no passado era pregado a palavra de Deus. Naquele momento, esta igreja servia simplesmente como um museu e outras como restaurantes, às vezes bem chiques. Querida comunidade, hoje é o primeiro domingo de Advento. É o início de uma nova fase da caminhada da igreja. Domingo passado, domingo da eternidade, foi o último desta caminhada. Agora, primeiro domingo, segundo, terceiro, quarto, Natal e assim por diante. E nós queremos refletir sobre uma pequena parábola que Jesus contou e, com certeza, ela vai nos ajudar para que nós aqui em Itajaí jamais vamos deixar com que esta igreja se transforme num museu ou num restaurante. Esta parábola que eu quero ler é a parábola do fermento, que Jesus contou, está registrado em Mateus 13, o versículo 33, e diz assim: Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. É isso que Jesus nos tem a dizer. Jesus diz que o reino de Deus se compara ao fermento, que é colocado na massa, e este fermento se mistura, e ele faz aquilo que tem que fazer. Quem de vocês, principalmente as mulheres, já fez pão? Eu sei que eu sou homem e muitos homens fazem pão também. Sabe que para que o pão fique gostoso, precisa ter fermento e bem misturado na massa. O fermento tem a sua função. Não é algo parado, é algo vivo, em movimento. No momento em que é misturado na massa, ele começa a agir. E para melhor, ele transforma aquela massa em algo maravilhoso que vira depois um pão gostoso que nós podemos saborear. E só se nós olharmos a porcentagem da massa e do fermento, o fermento é algo insignificante em toda a proporção. É mínimo dentro do volume da massa, mas aquele pouquinho transforma muita coisa. Se nós olharmos a vida da igreja cristã, Jesus Cristo, ele quando iniciou o seu ministério, ele escolheu 12 discípulos, homens falhos, com problemas. Se a gente pensa, Judas traiu Jesus, o apóstolo Pedro negou Jesus. Não eram pessoas perfeitas, mas estas pessoas foram usadas por Jesus como um fermento na massa. Nós estamos hoje aqui na igreja em Itajaí, o pessoal que está em casa está conectado, porque de uma ou de outra forma estas pessoas agiram, porque o fermento da palavra de Deus agiu nelas.
e esta palavra foi adiante. Nós somos desafiados a fazer parte desta história, desta caminhada da igreja cristã no mundo. E como isto pode e deve acontecer? Em primeiro lugar, eu quero dizer para cada um de vocês que cada um de nós precisamos deixar com que o fermento venha agir em nós. Este fermento que quer transformar o reino de Deus, este mundo, ele precisa, em primeiro lugar, agir em mim. E se nós olharmos na história, quero citar apenas 2 pessoas que foram usadas maravilhosamente por Deus para estabelecer o reino de Deus, a sua igreja, para levá-la adiante. O apóstolo Paulo, alguém que teve que passar por uma transformação incrível. Ele era perseguidor da igreja para ser o maior missionário que a igreja cristã já viu. O apóstolo Paulo teve que deixar este fermento agir em primeiro lugar no coração dele, para depois levá-lo adiante. Se nós pensamos na nossa igreja, a igreja luterana, o reformador Martinho Lutero teve que passar primeiro por uma transformação, para depois ser usado como instrumento nas mãos de Deus. E isto é maravilhoso. E depois desta transformação, e aqui eu quero citar uma palavra de Deus, 1 João 1,9, esta transformação acontece a partir do momento que nós reconhecemos os nossos erros, em que nós confessamos aquilo que está errado, aquilo que não permite que sejamos usados como parte desta história, deste fermento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos começar por ali, reconhecendo nossas falhas, permitindo que Deus nos corrija, que Ele nos mostre o que nós temos para fazer, aonde nós devemos ser fermento, transformador a partir da palavra, a partir do Santo Espírito e da força dele que vem de Deus. Num segundo momento, nós precisamos nos misturar. Como cristãos, nós temos que levar isto adiante. Nós precisamos ser missionários. E aqui eu lembro de algo, eu estou sentindo falta. Que bom que hoje tem algumas crianças aqui no culto. Nós não temos o culto infantil, mas tem crianças que acompanharam seus pais. Eu sempre vejo dentro da comunidade, dentro da igreja, o grande valor daquilo que as crianças fazem. Podemos achá-las às vezes pequenas, insignificantes, mas Deus as usa exatamente como fermento para levar adiante o seu evangelho, de se misturar na massa. Eu lembro muito bem que um domingo de manhã, alguns anos atrás, um pai veio, vindo com o seu filho, eu acolhi-los lá no pátio, e o pai disse para mim: pastor, eu hoje de manhã eu nem viria no culto, mas o meu filho levantou cedinho e foi lá na cama e disse: pai, nós temos que ir no culto hoje. E os dois vieram. Que maravilha! Deus usando crianças para levar adiante o seu reino, o seu evangelho, a sua palavra. E aqui eu questiono o que nós estamos fazendo no dia a dia da nossa vida. Deus quer que nós sejamos fazedores de novos discípulos. Isso começa dentro da nossa casa. Como é gostoso, como é bonito ver famílias, pais, filhos, netos, sentados no banco da igreja. Que maravilha! Está sendo colocado em prática esta missão de levar adiante. A nossa igreja aqui em Itajaí, este ano, completou 150 anos. E ela está viva ainda hoje, exatamente porque este fermento, que é algo vivo, que se mistura na massa, que vai adiante, que produz um pão gostoso,
ela também pode e deve produzir uma comunidade gostosa, onde é agradável estarem juntas as pessoas que vêm ao culto, que convivem no dia a dia. Se nós estamos hoje aqui, é porque muitas pessoas que estiveram aqui nesta comunidade antes de nós levaram a sério a palavra de Deus, o desafio de levarmos adiante a sua palavra. Nós temos o grande desafio como comunidade de Itajaí. Este ano comemoramos 150 anos. O meu desejo é de que um dia nós possamos comemorar 300 anos, 400, 600 e por aí afora. Cabe a cada um de vocês que está aqui hoje diante de mim na igreja, também os que estão em casa. Nós precisamos descobrir, precisamos deixar que Deus nos diga o que nós podemos fazer para tornar esta comunidade gostosa, como um pão gostoso que é transformado pelo fermento. Que Deus nos ajude. E eu tenho certeza que se essa comunidade, um dia, esta igreja, se transformar num museu, vocês podem ter certeza que vocês e eu fomos culpados nisto. Que Deus nos ajude para que nós nunca sejamos culpados por isto. Nossa igreja, este templo que nos acolhe, é a casa de Deus. E Ele nos ajude a sermos exemplo ali onde Ele nos coloca. E que o reino de Deus, que está nas mãos de Deus, possa nos usar como instrumento para transformar a igreja dele em algo maravilhoso. E Ele possa chamar e mostrar a cada um de vocês o que precisa ser feito, o que deve ser feito, o que pode ser feito. Eu tenho certeza que Ele quer que cada um, vocês e eu, façamos a nossa parte. Hoje é o primeiro domingo de Advento, talvez um momento especial de recomeçarmos também na nossa vida com um compromisso de colocarmos em prática a palavra de Deus. E assim, o fermento do reino de Deus agir na nossa vida e nós podermos levar isto adiante. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar a Deus ouvindo mais um hino cantado pelo nosso coral. Yeah.
Querida comunidade, nós queremos nos dirigir a Deus em oração e quem puder se colocar de pé, por favor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado que na caminhada da Tua Igreja, Tu sempre fizeste uso de pessoas com seus dons, com suas capacidades, para levar adiante o Teu Evangelho. Queiras Tu, querido Deus, também usar a cada pessoa que neste momento está diante de Ti neste culto. Nós queremos Te servir e Te seguir. Ajuda-nos, para que ali onde Tu nos colocas, possamos ser uma luz, não só nesta época de Advento e Natal, mas em cada dia da nossa vida. Abençoa, querido Deus, a cada uma das famílias de nossa comunidade por este mundo afora. Tu sabes, Senhor, que tem várias famílias passando por dificuldades financeiras por causa de desemprego. Tu sabes, Senhor, que esta pandemia trouxe muitas complicações. Amado Deus, queiras Tu, com a Tua mão carinhosa, abraçar estas famílias, queiras Tu colocar em nosso coração também o desafio de nos ajudarmos uns aos outros. Querido Deus, quero Te pedir pelas pessoas que estão lutando contra doenças, quero Te pedir pelo Mark Caldeira, também pelo Ricardo Furtado. Tu sabes, Senhor, que o coronavírus é uma doença que é bastante complicada. Queiras Tu, querido Deus, estar com estes dois e também com as demais pessoas que enfrentam estas dificuldades, Senhor, de combater esta doença. Tu és poderoso, nós confiamos em Ti. Também queremos Te pedir pela recuperação do Marcos Miller. Obrigado, querido Deus, que ele está melhor. Colocamos a vida e a recuperação dele em Tuas mãos. Querido Deus, muito obrigado que podemos contar contigo em todos os momentos da nossa vida, mas especialmente nos momentos difíceis, que possamos agarrar firmes em Tuas mãos e assim seguirmos juntos. Queremos orar a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade queira sentar, nós vamos louvar a Deus ouvindo mais um hino do nosso coral. Serão iguais ao brilho
Os avisos que eu tenho para nossa comunidade, lembrando então que domingo que vem, dia 6, é o segundo domingo de Advento. Quem está em casa ou quem está aqui, o convite é para vocês. Lembrando que a oferta do culto de hoje, que nós vamos recolher na caixinha lá atrás, se destina para a Obra Gustavo Adolfo. É uma entidade da nossa igreja que ajuda comunidades que passam por dificuldade e, com certeza, nessa época nós temos várias famílias, pessoas, comunidades passando por dificuldades. E lembrando também que hoje encerra a nossa campanha do Vai e Vem, a campanha de missão. Muito obrigado por todos aqueles que já colaboraram. Semana que vem o valor arrecadado será enviado para o nosso sínodo. Mais uma vez, muito obrigado pela colaboração da comunidade de Itajaí. E lembrando que todo final de ano a gente faz uma campanha para o asilo, lá de Braço do Trombudo. Alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. Então, quem quiser colaborar, até lá perto do Natal, vocês podem trazer aqui para nós, no culto, durante a semana na secretaria, ou se precisar, nós buscamos na casa de vocês. E perto do Natal isso é levado lá para o asilo em Braço do Trombudo. Nós queremos encerrar o culto com a bênção de Deus. Quem puder se colocar de pé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que Deus acompanhe a cada um de vocês nesta nova semana que está diante de nós. E não esqueçam, nós temos uma função muito importante ali onde Deus nos coloca. Tchau, tchau.